Teologia é a matéria que estuda a pessoa de Deus, o mais elevado tema de estudos que a mente humana pode conhecer. A Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o cientista. Nela nós encontramos todos os elementos necessários a essa nobre investigação, o estudo do tema mais elevado que o homem possa experimentar, o estudo da pessoa de Deus. Nós estamos em um universo imenso, cuja beleza e modo como foi ordenado faz-nos supor a presença de um poderoso Criador e também de um sábio legislador. Quando olhamos para o universo, nós percebemos que não basta tê-lo criado, é necessário também manter em ordem tudo aquilo que foi criado. Deus é o ser infinito, eterno, sobrenatural, existente por si só. Ele é causa necessária e é fim último de tudo aquilo que existe. Isso a Bíblia afirma que ele é o alfa e o ômega. Ele é perfeito em poder, bondade e sabedoria. Talvez você possa supor que as Escrituras sejam a única fonte de saber sobre Deus. Nós afirmamos que ela é a principal, mas não é a única. Nós queremos falar também sobre duas outras fontes de saber sobre Deus que também são dignas de observação. A primeira fonte é a experiência pessoal cristã. Talvez você se pergunte, as nossas experiências pessoais são uma fonte segura para sabermos mais sobre Deus? Na própria Bíblia, nós encontramos essa resposta. Perceba a fala de Jó após passar todo o sofrimento. E conhecemos bem essa história através de um livro que nós já estudamos aqui no nosso curso de teologia. Ele afirma: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso está registrado em Jó capítulo 42, versículo 5. Após esse herói da fé passar por toda a experiência pessoal que nós conhecemos bem, ele faz essa declaração. Perceba como essa experiência com Deus o deixa muito mais próximo do Criador. Tão próximo que ele pode dizer que agora de fato conhecia a Deus. Após passar por tão dolorosa experiência, Jó se vê agora muito mais próximo do Criador, muito mais conhecedor de tudo aquilo que ele é. Através da sua experiência com Deus, o mais famoso sheik árabe da história está agora no nível muito mais elevado de intimidade e sabedoria sobre a pessoa de Deus. Desse modo, nós podemos afirmar que a Bíblia seguramente é a fonte mais segura de conhecimento sobre Deus, mas as nossas experiências vividas com Ele também podem nos revelar coisas grandiosas sobre quem Ele é. É necessário, porém, submetermos todas as nossas experiências pessoais com Deus ao crivo das Escrituras. Nenhuma experiência pessoal está acima das Escrituras. Essas experiências podem servir de edificação a muitos, mas devem sempre passar pelo crivo da Bíblia, a palavra de Deus. Mesmo sendo essas experiências de cunho pessoal, e portanto o que é pessoal é geralmente individual, elas não podem ser menosprezadas, tal como vemos na vida de Jó. Uma outra fonte de saber sobre Deus é o saber dos teólogos, homens que dedicaram suas vidas a se aprofundar nos estudos da pessoa de Deus. Desde os tempos memoráveis, antigos, desde Abraão, passando pelos pais da fé, os pais da igreja, os patriarcas da história da humanidade, esses homens, eles se organizaram de forma a compreender melhor a pessoa de Deus. Hoje, nós temos ao nosso dispor excelentes estudos e tratados sobre Deus. Alguns estão registrados na própria Escritura. Outros não. Outros estão em materiais que podem até mesmo ser estudos seculares, mas de pessoas que, interessadas em conhecer a Deus, conhecer o Criador, se aprofundaram no conhecimento daquele que é a fonte e a origem de todas as coisas. Através da curiosidade teológica e do desejo profundo de saber mais sobre Deus, muitos teólogos, homens que desejaram saber mais sobre o grande Eu Sou, nos trouxeram à luz algumas de suas impressões sobre o Criador, que apesar de sabermos não representarem com perfeição a sua essência, mas muito nos ajuda a refletir sobre o eterno. Por exemplo, nós encontramos um homem chamado Louis Berkhof, um teólogo reformado holandês, que
no ano de 1882, migrou para os Estados Unidos e ele trouxe à luz algo sobre a pessoa de Deus. De uma forma bem objetiva, ele afirma: o ser de Deus é caracterizado por profundidade, plenitude, variedade e uma glória que excede a nossa compreensão. A Bíblia apresenta isso como um todo glorioso e harmonioso, sem nenhuma contradição inerente. Você consegue observar aí algumas palavras que traçam os atributos e até mesmo o caráter de Deus? Eu vou repetir a frase do Louis Berkhof. O ser de Deus é caracterizado por profundidade, plenitude, variedade e uma glória que excede a nossa compreensão. A Bíblia apresenta isso como um ser todo glorioso e harmonioso, sem nenhuma contradição inerente. Mesmo assim, Berkhof, ele é categórico em dizer que, em se tratando do ser de Deus, não há possibilidade de se definir cientificamente a sua pessoa. Para ele, Louis Berkhof, Deus não é explicável por lógica puramente humana. Mas mesmo assim, esse estudioso das Escrituras nos brinda com suas percepções sobre o divino. Um breve catecismo de Westminster, formulado por teólogos ingleses e escoceses, nos define Deus da seguinte maneira: Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, cheio de sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Observe que mais uma vez aqui, nessa declaração teológica, nós encontramos vários atributos de Deus que podem ser encontrados nas Escrituras Sagradas. Abby Langston, um teólogo missionário, batista inclusive, americano, ele apresenta uma interessante definição sobre o Criador. Aliás, essa é a definição mais usada nas escolas teológicas do nosso contexto brasileiro. Ele afirma que Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Fica então assim percebido por nós que as impressões sobre Deus que esses homens tiveram e que buscam ainda conhecê-lo com mais dedicação, homens a quem chamamos de teólogos, elas são de suma importância para um estudo mais aprofundado sobre Deus, não devem ser menosprezadas. Agora, a fonte mais segura que nós temos, certamente, para entendermos Deus e conhecê-lo um pouco mais, são as Sagradas Escrituras. E quais são as descrições bíblicas sobre Deus? É o que nós veremos na próxima aula.